Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aqui de participar do Congresso Online das Grandes Especialidades. Para mim é um prazer poder contribuir aqui com vocês acerca do meu conhecimento. E a gente separou um tema que é extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre otites, o que todo médico deveria saber. Por que a gente escolheu esse tema? Primeiramente, porque otite é algo muito frequente, tá? E infelizmente é um diagnóstico que a gente vê que muitos erram, tá? A gente tem vários tipos de otite e a gente vai aqui destrinchar hoje como a gente vai diferenciar. Para a gente diferenciar as otites não é difícil, tá bom? A gente basicamente precisa de um otoscópio, precisa saber as dicas de como diferenciar um ao outro e ter o conhecimento básico dos tipos de otite. E é isso que a gente vai conversar aqui agora. Meu nome é Eduardo Botelho, eu sou otorrinolaringologista, trabalho aqui em Brasília, também sou coordenador da Liga Acadêmica aqui do Distrito Federal. Bem, para a gente falar sobre otite, a gente precisa relembrar aquele conceito básico da divisão do ouvido, né? O ouvido ele é dividido na sua parte externa entre pavilhão e conduto auditivo externo. Então aqui a gente tem a orelha externa. Nós também temos a orelha média. A orelha média nada mais é do que a membrana timpânica e a própria caixa timpânica, né? Também chamada de orelha média, ok? E no seu interior a gente tem os famosos ossículos, tá? Os ossículos da audição. E também nós temos a parte mais interna do ouvido, que é a orelha interna. Na sua orelha interna a gente vai ter os canais semicirculares, tá bom? Aqui nós vamos ter os vestíbulos, que tem o sacro, o utrículo e a cóclea, certo? Então nós temos orelha interna, orelha média e orelha externa. Então, se a gente tem esses tipos de divisão de orelha, a gente vai ter os tipos de otite. Então, nós vamos ter a otite externa, a otite média e teríamos também a otite interna, só que a gente não utiliza esse termo, né? A otite interna seria conceituada como uma labirintite, porque nós temos aqui o labirinto. Porém, a labirintite é um problema muito incomum, muito raro de a gente encontrar. Então, a gente não vai falar sobre esse tipo de otite interna, que seria labirintite. Então, hoje, nós vamos conversar sobre otite externa, que tem basicamente dois tipos, a otite externa bacteriana, que é a fúngica, e nós temos também a otite média, que ela é dividida entre otite média aguda e crônica, certo? Vamos começar com a otite mais comum que a gente encontra nos pronto-socorros, nos atendimentos em geral, que é a otite média aguda. A otite média aguda, a gente vai sempre pensar nela quando nós estivermos diante de uma tríade. Qual é essa tríade? Paciente queixando de otalgia, geralmente unilateral, tá bom? Associada a uma febre, ok? Não tem essa característica de ser febre alta ou febre baixa, é febre. Nem todos os pacientes vão ter febre, mas a gente sempre tem que questionar isso, e é um achado que a gente vai encontrar com frequência, tá bom? E história de IVAS. O paciente pode estar diante de uma IVAS ou ele teve IVAS recentemente. Então, por exemplo, o paciente ele vai estar se queixando de nariz entupido, de coriza, de dor de garganta, tá bom? Às vezes ele teve isso e nem se tocou, então a gente tem que questionar. Você teve dor de garganta nesses últimos dias? O seu nariz entupiu, percebeu que deu uma piorada na rinite, às vezes eles pensam que é rinite, quem tem, tá bom? Então a gente sempre tem que questionar isso. Os pacientes geralmente vão ter esse fator aí positivo, ok? Diante dessa tríade, a gente vai suspeitar de otite média aguda. Lembrando que ela é muito mais comum em crianças, tá bom? Mas a gente pode encontrar sim em adultos, adolescentes, até idosos, tá? Mas em crianças, tá com essa tríade aí, a gente vai praticamente levantar muito a nossa hipótese diagnóstica. Diante disso, nós vamos fazer uma otoscopia nesse paciente. E aí nós vamos encontrar uma outra tríade, que nada mais é do que um abaulamento da membrana timpânica. Então perceba, olha aqui a membrana, ó. Nós temos a membrana aqui, perceba como ela está abaulada, né? Ela está túrgida para fora, né? Vindo aqui para o conduto. Por quê? Porque eu tenho líquido inflamatório no interior da orelha média que está empurrando essa membrana timpânica para fora. Então eu vou ter esse abaulamento, ela vai perder aquela característica perolácea, que é um pouco transparente, né? Então ela vai ficar opaca, esse é o segundo ponto, tem um abaulamento, opacidade,
ok? E ela vai ficar mais vermelha, eu vou ter um aumento aqui da trama vascular, ela vai ter a hiperemia. Então, diante dessa tríade de opacidade, abaulamento e hiperemia, com a tríade clínica, eu fecho o diagnóstico de otite média aguda. Lembrando que diagnóstico de otite média aguda, a gente às vezes pode estar no livro, pode usar audiometria, exames complementares, não precisa nada disso. Otoscopia associada à história clínica, você fecha o diagnóstico com certeza desse paciente com otite média aguda, beleza? Então esse é o bizu para a gente fazer esse diagnóstico. Segunda condição que a gente tem na otite média aguda, que gera muita confusão, é quando o líquido que está lá dentro, ele promove uma necrose na membrana tipânica, e essa necrose desencadeia uma perfuração. Essa perfuração vai fazer o quê? Com que o pus, a secreção mucoprolenta que está na orelha média, seja expulsa através do conduto aditivo externo. Então, o paciente ele vai se queixar de otorreia, tá bom? Então, um paciente com OMA, certo? Otite média aguda, que ele desenvolveu uma otorreia súbita, ele vai ser diagnosticado como otite média aguda supurativa, tá bom? Então, esse aqui é um tipo de otite média aguda supurativa. Essa perfuração é muito pequena, na maioria das vezes a gente não vai conseguir enxergar, tá bom? Então, você vai fazer otoscopia nesse paciente, provavelmente você vai encontrar aqui, ó, um pouco de otorreia na parte mais embaixo do conduto, tá bom? E só isso, nada mais. Você geralmente não vai ver essa perfuração. Quando a gente consegue ver, a gente fica muito mais seguro desse diagnóstico. Mas também não é difícil se a gente não conseguir enxergar, porque basta o paciente ter aquela história clássica de otite média aguda e do nada o ouvido dele, ele fala que estourou, do nada o ouvido começou a purgar, a sair secreção, beleza? Então esse é o diagnóstico de otite média aguda, certo? A gente vai falar sobre tratamento um pouco ali na frente. Segundo ponto, segunda otite média que a gente vai encontrar, que gera também muita confusão, é a chamada otite média crônica. Quando é que a gente vai suspeitar que o paciente tem otite média crônica? 2 pontos. Primeiro, não tem aquela otorreia que o paciente lá da otite média aguda tem? Esse paciente ele tem cronicamente, ele tem há muito tempo. Você pergunta, se o ouvido sai secreção? Ah, doutor, eu já tenho isso já tem 10 anos, 2 anos, 20 anos, 30 anos, há 1 ano, certo? Para eu conceituar algo como crônico, é acima de 3 meses. Mas geralmente esse paciente já vai ter mais do que 3 meses para a gente, tá bom? Então ele tem uma otorreia crônica. Essa otorreia é todos os dias? Não, não necessariamente. Tem pacientes que têm otorreia todos os dias. Tem paciente que vai ter otorreia quando ele toma banho numa piscina, tá? Por quê que ele tem otorreia quando toma banho na piscina? Porque a água, ela entra no conduto e essa orelha ela é cronicamente inflamada, então vai sair secreção, vai inflamar mais ainda e ele tem otorreia, tá bom? Quando o paciente está gripado, por que quando está gripado? Porque infecções de vias aéreas superiores, eu tenho conexão através da tuba auditiva com a minha orelha média. Como a minha orelha média é comunicada com o meio externo, porque esse paciente tem uma perfuração, ele também vai desenvolver otorreia. Então, o paciente tem otorreia quando mergulha, quando usa um cotonetezinho, porque empurra a secreção lá para dentro, quando está gripado, tá bom? Ou tem paciente que, mesmo não tendo nada disso, ele tem otorreia todos os dias. De qualquer forma, o que vai fincar na gente é o seguinte, é uma otorreia crônica. O paciente não é que nem aquele lá da otite média aguda, que ele estava em vigência de um quadro inflamatório agudo e teve otorreia e ele nunca teve na vida. Ou teve uma otorreia há 3, 5 anos atrás. Não é algo frequente na vida dele. Otite média crônica não. Otorreia é algo frequente. O paciente tem com frequência, beleza? Segundo ponto, o paciente vai ter queixa de hipoacusia. Por quê? Porque ele tem um processo inflamatório crônico na orelha média dele. Esse paciente provavelmente vai ter uma perda auditiva condutiva. Às vezes, esse processo inflamatório ele já se exteriorizou, ele já foi lá para a orelha interna. Ele também pode ter uma perda auditiva neurosensorial, tá bom? Mas, de qualquer forma, a queixa dele vai ser o seguinte: doutor, eu não ouço bem, tá? Eu não ouço bem, já tem um tempo. Esse meu ouvido aqui ele não é muito bom, né? Eles geralmente falam dessa forma. Então, esse é o paciente com otite média crônica. Ele tem otorreia crônica e ele tem hipoacusia. Beleza? O paciente, quando a gente fizer a otoscopia nele, o que a gente vai encontrar? Isso daqui, ó. Membrana timpânica aqui e eu vou ver uma perfuração. Perfuração de otite média crônica não é aquela pequenininha que a gente vê na supurativa, não. A supurativa é bem pequenininha. Otite média crônica, as perfurações são maiores.
É óbvio que eu tenho variedade, tem paciente que tem perfuração de praticamente toda a membrana timpânica, e paciente que tem em apenas alguns quadrantes, tá bom? Esse aqui é o tipo de perfuração mais comum que a gente encontra. Esse paciente vai bater com você, geralmente, se ele tiver com uma otite média crônica agudizada. O que é isso? Ele tem inflamação crônica da orelha média dele e agudizou, ou seja, inflamou, certo? Por bactérias naquele momento. Se inflamou, ele vai estar com uma otorreia ativa. Então, ele vai estar com otorreia naquele momento, beleza? Então, o que eu vou encontrar? Otorreia. Olha aqui o pus, ó, vindo da orelha média para o conduto auditivo externo. Então, encontrando essa otorreia ativa, ele vai se queixar que o ouvido dele está purgando mais, está sendo mais secreção nesses dias. Você vai tratar esse paciente, beleza? Vou conversar sobre o tratamento ali na frente. Certo? Então, essas são as otites médias. Percebam que não é difícil, tá? Eu tenho um quadro agudo e outro eu tenho um quadro crônico. Percebam que os sintomas eles são distintos, tá bom? É óbvio que eu posso ter um que confunde com o outro, como por exemplo a otorreia. O paciente com otite média aguda, por ter secreção no ouvido, ele pode sim se queixar de hipoacusia, mas é algo recente, gente. Não confundam. Otite média crônica é algo crônico, ele já tem há muito tempo, beleza? Tranquilo diferenciar? Então vamos para o próximo, que é a otite externa bacteriana. Lembra que eu falei que tem uma bacteriana e eu tenho a fúngica. Essa aqui é a mais comum, tá? Das otites externas. Quem é um paciente que você vai suspeitar? Ele também tem uma tríade, tá? Ele vai ser um paciente que está com queixa de otalgia, beleza? Essa aqui geralmente dói mais do que a otite média. Mas como é algo subjetivo, a dor, a gente não usa isso como critério. Ah, tá doendo muito, então é otite externa. Tá doendo um pouco menos, não use isso, que senão você vai se confundir. Dói o ouvido, beleza? Geralmente unilateral, tá? Geralmente unilateral, pode ser bilateral também, não tem problema nenhum. E o paciente ou vai ter uma história de que fez imersão em água, foi para um lago, foi para uma cachoeira, foi para o mar, beleza? Ou ele tem uma história de traumatismo local. Cotonete, coçou o ouvido com clipe, com ponteira de alguma coisa, enfim, tá? Então é um paciente que teve uma história de traumatismo por mexer no ouvido ou teve imersão em água. Isso aqui vai estar presente em mais de 90% das pessoas. Então perguntem que isso é algo muito importante, tá bom? Então paciente com queixa de otalgia e imersão em água. Só isso eu fiz o diagnóstico? Não, você precisa fazer otoscopia. Então a gente vai fazer a otoscopia nesse paciente, o que eu vou encontrar? Olha lá, preste atenção. Eu estou aqui vendo o meu ouvido, ok? E percebam que eu não estou vendo membrana timpânica. Por quê? Porque a minha orelha externa está com edema e hiperemia, beleza? O que eu vou encontrar na otite externa bacteriana? Inchaço do conduto auditivo externo e hiperemia, ele vai estar mais vermelho. E aí eu quero fazer um adendo aqui de confusões muito comuns que acontecem nesse momento. Hiperemia por si só não te dá o diagnóstico de otite externa bacteriana, principalmente se o paciente não tiver queixa. Nos quadros muito iniciais, o paciente pode ter só hiperemia, não tem edema, tá? Mas você vai ter uma história para te dar essa certeza. Por exemplo, o paciente está doendo o ouvido dele e ele, semana passada, esteve mergulhando, passou nas férias mergulhando, tá? Então você vai suspeitar fortemente o otite externa bacteriana, só nessa circunstância. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas elas têm um conduto um pouco mais vermelhinho, principalmente quem usa cotonete, tá? Então a pessoa às vezes usa cotonete e tudo mais, mas não causou um traumatismo no seu ouvido. E aí você vai olhar lá, fazer otoscopia, ver vermelho, otite externa bacteriana. Não necessariamente. Lembre-se, eu tenho que ter essa queixa, o paciente está com dor, geralmente dói mais. E aí, outra dica muito importante. Você vai fazer um teste nesse paciente, que você vai fazer o seguinte, você vai comprimir o tragus. O tragus é essa cartilagem que a gente tem em frente aqui, tá? Do pavilhão. Você vai comprimir aqui o tragus e esse paciente geralmente vai referir dor. Dica também prática para vocês. Não falem, eu vou apertar aqui, diz para mim se dói. Os pacientes geralmente ficam mais sensíveis a sentir alguma coisa. Vão falar que dói. Não fale nada. Durante o exame, você está examinando o ouvido, fez a otoscopia, vem aqui e aperta. Dá um apertinho aqui, ó. O paciente com otite externa vai fazer assim, certo? Então esse daí, ele te dá mais certeza que você está diante dessa infecção. Beleza? Outra coisa que eu comentei para vocês, eu não consigo ver membrana timpânica. Então quer dizer que se eu vi membrana timpânica, eu não estou diante da otite externa? Não, obviamente que não.
Geralmente você não vai conseguir ver bem porque está com edema. Mas se não tiver com edema, você vai ver a membrana timpânica. E olha lá, olha que interessante. Às vezes ela vai estar vermelha. Às vezes ela vai estar com hiperemia. Portanto, hiperemia da membrana timpânica, outra dica muito importante, não é patognomônico de otite média aguda. Isso é um erro muito comum. Muita gente coloca lá, olha a membrana timpânica vermelha e acha que é otite média aguda. Não é. Sabe qual é o sinal mais confiável para dizer que é uma otite média aguda? Abaulamento da membrana timpânica. Quando eu olho e vejo aquela membrana gorda vinda para frente, aquilo dali me dá muito mais certeza que eu estou diante de uma otite média aguda do que simplesmente hiperemia. A gente sabe, se uma criança chorar, vou ter hiperemia. Se eu tiver diante de uma otite externa bacteriana, vou ter hiperemia. Então, hiperemia por si só não me dá essa certeza. Beleza? Vamos para o próximo. Nossa próxima otite externa é a fúngica. A otite externa fúngica, ela é também chamada de otomicose, tá bom? Otomicose é um outro nome para otite externa fúngica. Geralmente quem causa otite externa fúngica é a Cândida e o Aspergillus, tá bom? Isso não tem implicância, é mais a título de conhecimento, porque o tratamento vai ser absolutamente o mesmo, independente de qual seja. O que eu vou suspeitar? Olha aí, ó, essas duas coisinhas. Prurido auricular e plenitude aural. O paciente tem infecção fúngica, ele queixa-se muito de coceira no ouvido. Esse vai ser o sintoma predominante, tá bom? Outro adendo, coceira no ouvido não significa que é otomicose, tá? Quem usa muito cotonete, por exemplo, perde a camada de proteção da cera, tem muita queixa de prurido auricular. Paciente que tem rinite alérgica, ele pode ter prurido auricular. Então, coçou muito o ouvido não significa que é prurido não, beleza? Então, mas o paciente que tem otomicose, ele vai se queixar de prurido para você. Então, o ouvido coça muito e ele tampou. O ouvido ele está tampado, parece que tem algo lá dentro, doutor, parece que tem água presa. Eles geralmente comentam dessa forma. O que é esse algo? É isso aqui, ó. São os micélios fúngicos. Então, a otoscopia da otomicose, eu vou encontrar isso daqui, gente. Eu vou encontrar nada mais, nada menos do que fungo lá dentro. Beleza? Então esse aqui ó, é do gênero Aspergillus, porque ele é pretinho. A gente sabe por isso. A Cândida geralmente é toda branca, tá? Então eu vou encontrar um material um pouco amarelado, meio branco, olha aqui, ó, espumoso, algodonoso, com micélios fúngicos, beleza? Posso ter hiperemia do conduto? Provavelmente vai ter. Posso ter edema do conduto? Provavelmente vai ter. Membrana timpânica, às vezes eu consigo ver, às vezes não. Se estiver preenchendo todo o conduto, eu não vou conseguir ver membrana timpânica, certo? Então é isso aqui que eu vou encontrar na otite externa fúngica. Perceba que isso aqui eu não encontro em nenhuma outra otite, tá? Em nenhuma outra otite. Bati o olho, vi fungo lá dentro, eu estou diante de uma otomicose. Beleza? Vamos seguir em frente? Então, o mais importante de tudo, eu já sei diagnosticar. Ótimo, isso aí já é um passo excelente, que muitos cometem erro nesse momento, né? Já sei diagnosticar, já sei diferenciar uma otite média aguda de uma crônica, de uma supurativa, de uma otite externa bacteriana, de uma fúngica. Como é que eu trato esses pacientes? Então, vamos lá para a parte prática. O que você vai fazer quando estiver diante desses casos? Otite externa bacteriana é o seguinte, gente, eu tenho que usar antibiótico, né? É uma infecção por bactérias. Geralmente ali quem causa essas infecções são os Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, tá? Eu vou usar o medicamento que vai ter efeito na maioria das pessoas, é a neomicina mais a polimixina. Existem várias marcas no mercado. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu coloquei isso aqui só para facilitar a vida de vocês, vocês podem usar muitas outras marcas que tem disponíveis, tá bom? Basta você dar uma pesquisada, botar aí, ó, neomicina mais polimixina, gota otológica. Tem várias marcas, você escolhe o que você quiser, todas funcionam muito bem, beleza? Obviamente que tem que ter esses componentes para eu tratar esse paciente. Então você pode usar a neomicina mais polimixina, a posologia de 3 gotas, 3 vezes ao dia, né, de 8 em 8 horas, por 7 dias. Alguns casos a gente pode prorrogar por 10 dias sem problema algum, mas 7 geralmente resolve muito bem, tá? Associado a isso, e esse é um outro erro comum, as pessoas não prescrevem analgésico, tá? Por quê? A pessoa sente dor.
Neomicina mais polimixina não trata a dor de paciente, trata apenas infecção bacteriana. Eu preciso tratar a dor, que dói bastante. Então, analgésico, pode dar dipirona, pode dar paracetamol, pode dar ibuprofeno, não tem problema algum, beleza? Você vai dar conforme a idade, né, do paciente que você está tratando. E outra coisa também muito, muito importante é a chamada proteção auricular. O que é isso? O paciente precisa proteger o seu ouvido durante o tratamento e até um pouco mais depois. A gente recomenda proteção auricular por 2 semanas, tá bom? O que é isso? A gente vai orientar o paciente a colocar um algodão com óleo, tá? Qual óleo? Óleo de corpo, óleo Johnson, óleo de amêndoas, esse óleo de passar em corpo, qualquer substância, solução oleosa, inclusive óleo de cozinha serve também, porque eu só quero uma propriedade física desse óleo, que é repelir a água, tá? Então eu vou colocar o óleo no algodão, tiro o excesso desse óleo e peço para o paciente tampar o ouvido por fora. Não é para colocar dentro do conduto, ele tampa aqui fora sempre que for tomar banho no chuveiro, que for molhar a cabeça, porque eu não quero que entre água lá dentro. O paciente pode mergulhar com algodãozinho? Não, obviamente que não. Então, durante esse tratamento de 2 semanas, ele está proibido de fazer mergulhos, imersão em água. Pode tomar banho, tem gente que tá com otite, nem toma banho, nem molha o cabelo, acontece isso com frequência, tá bom? Mas você pode orientar, olha, pode tomar banho, pode molhar o cabelo com chuveiro, no chuveiro sem problema nenhum, mas tem que proteger o ouvido. Terminou o banho, tira o algodão, deixa o ouvido respirar, tá bom? A gente orienta esse paciente, senão ele deixa o ouvido muito abafado, e o ouvido muito abafado, sabe o que pode dar? Otomicose, tá bom? Então, a gente orienta o paciente a fazer isso. Então, qual é o tratamento aqui? Antibiótico tópico, analgésico, proteção auricular, sempre para esses pacientes com otite externa bacteriana. Vamos para o próximo? Otite externa fúngica. Como é que a gente trata? A gente vai tratar o paciente com um medicamento que tem ação antifúngica. E aí, gente, a gente pode usar aqueles azóis, tá? Os antifúngicos, ou também outras substâncias. O que eu mais utilizo na prática é esse medicamento chamado Otobetinovate, tá bom? Ele tem substâncias que têm ação antifúngica e também antibacteriana. Ele é muito interessante nesse aspecto. Eu prescrevo 3 gotas, 3 vezes ao dia, e geralmente é mais prolongado esse tratamento da automicose, tá? São 14 dias. Esses pacientes, lembra que a gente viu aqueles fungos lá dentro do ouvido? Eles têm que ser removidos, tá bom? O tratamento é depois da remoção daqueles fungos ali de dentro. A gente pode remover aspirando o ouvido através de uma curetinha, tá bom? E também esse paciente precisa proteger para não entrar água. Entrando água, o ouvido fica mais úmido e fica muito mais difícil a gente tratar o fungo desse paciente, beleza? Próximo é o tratamento da otite média crônica. Como é que a gente trata a otite média crônica agudizada, né? Porque o paciente chega para você com a queixa agudizada. A gente vai tratar com um antibiótico tópico, certo? Para esse paciente e vamos encaminhar ele para o otorrino. Então, qual é o antibiótico tópico que a gente vai prescrever? É um que tem ação anti-pseudomonas. A gente sabe que a bactéria mais envolvida na agudização de uma otite média crônica é a pseudomonas. O que mais tem ação antipseudomonas são as quinolonas, né? Então a gente vai usar uma quinolona tópica, que nesse caso aqui é ciprofloxacina. A gente tem uma marca muito conhecida no mercado, que é Otociriax. A gente vai prescrever 3 gotas, a posologia dele é de 12 em 12 horas, por 10 dias normalmente, tá bom? Então a gente trata, geralmente o ouvido do paciente vai secar. Ele vai sentir uma melhora importante daquilo, mas obviamente que ele vai continuar com aquela inflamação crônica na orelha média, ele vai continuar com a sua perfuração, vai continuar com a hipoacusia. Portanto, eu preciso encaminhá-lo ao otorrino, porque os tratamentos da otite média crônica, na grande maioria, vão ser cirúrgicos, tá bom? Então, às vezes o paciente tem um tipo de otite média crônica, a gente faz uma reconstrução da membrana tipânica. Às vezes ele tem um outro tipo de otite média crônica, a gente precisa abrir a mastoide e fazer a limpeza da mastoide, tá bom? Quando a gente só reconstrói a membrana tipânica, a gente conceitua isso como uma timpanoplastia. Quando a gente precisa abordar já a mastoide, né, o osso temporal, a gente chama isso de mastoidectomia, beleza? Esse paciente também precisa ter proteção auricular, obviamente, ele tem uma perfuração da membrana tipânica, eu não quero que entre a água lá na orelha média, tá bom? Senão esse paciente vai continuar tendo problemas, a gente vai tratar ele, entra água no ouvido dele, e ele tem uma nova agudização, e a gente não tem sucesso no tratamento, beleza? E um detalhe aqui, né? Essa proteção auricular do paciente é até resolver o problema dele. Então não é que nem os outros que são 7,
são 14 dias de proteção. Não. Esse aqui é a proteção auricular, você vai ter que proteger o ouvido toda vez que for chover, você não pode mergulhar até você ir no otorrino e resolver esse problema, beleza? E aqui, por último, a gente vai falar da nossa otite média aguda, né? Otite média aguda, o paciente tem dor, eu preciso tratá-la com analgésico e anti-inflamatório. Vou indicar proteção auricular para quem tem uma supurada apenas. Por quê? Porque ele tem perfuração da membrana tipânica. Quem não tem, não precisa fazer proteção. E antibiótico? Antibiótico não são para todos os pacientes, tá bom? A maioria dos casos de otite média aguda não é bacteriana, certo? Mas aí, o que a gente faz? Para quem que eu uso antibiótico ou não? Existem critérios e é isso que eu vou passar aqui para vocês agora. Os critérios para a gente tratar com antibiótico são pacientes que têm menos de 6 meses de idade. Então, qualquer bebê que você fizer o diagnóstico de otite média aguda, independente se é uni, se é bilateral, se é supurativa, independente do que for, menos de 6 meses, diagnóstico de otite média aguda, esse paciente tem que receber antibiótico. Beleza? Segundo ponto, pacientes com otite média aguda bilateral. Não é o mais comum ter bilateral, geralmente os pacientes têm unilateral. Se ele tem dos dois lados, esse paciente tem indicação de entrar com antibiótico, beleza? Segundo, são pacientes imunossuprimidos, pacientes que têm AIDS, estão fazendo corticoterapia crônica, tá? Pacientes com neoplasia, pacientes fazendo imunossupressão, eles têm indicação, independente também se é supurativa, se é unilateral, você vai entrar com antibiótico para esses pacientes. E pacientes que têm supuração. Otite média aguda, tudo bonitinho, supurou, isso é indicativo de bacteriano, ele precisa de antibiótico, tá bom? Então a gente vai tratar sempre antibiótico nas otite média agudas supurativas. E casos graves. O que são casos graves? Pacientes com otalgias intensas, aqueles que estão com muita dor de ouvido. Você fala, meu Deus do céu, a otite média aguda eu não espero tanta dor de ouvido assim, né? Ele está com uma otalgia intensa há mais de 2 dias, você tem que entrar com antibiótico nesse paciente. Uma febre alta, acima de 39 graus, e o paciente toxêmico, aquele bem acabado, assim, bem para baixo, você vai tratar também com antibiótico. Qual antibiótico vamos usar? Primeira opção, um beta-lactâmico, né? Amoxicilina, tá? A dose que a gente usa é amoxicilina, 500 mg de 8 a 8 horas por 10 dias. O mais importante é esse, gente, grave, 10 dias é o tratamento para otite média aguda, tá? Então essa é a primeira opção que a gente vai tratar esses pacientes. Isso cobre muito bem tanto crianças quanto adultos, pacientes que já usaram antibióticos no último mês, principalmente a amoxicilina, seja para otite ou para outra coisa, você vai suspeitar de uma resistência, né? Aí eles têm indicação de você associar com clavulanato, tá bom? É a mesma dose, só que o clavulanato é 125 mg. Então, 500 mais 125, de 8 a 8 horas por 10 dias, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Esses são os conceitos, as dicas básicas que vão te dar muito mais segurança diante de um paciente com otite. Você vai aprender a diagnosticar, você vai aprender a tratar corretamente, esses pacientes vão ter grande resolução dos seus quadros, tá bom? Então essas são as otites que todo médico deveria saber. Agradeço a atenção de vocês, agradeço mais uma vez o convite, tá? Eu deixo aí esse Instagram aí para vocês acessarem, um Instagram muito bacana para a gente conhecer um pouco mais sobre otorrinolaringologia. E muito obrigado mais uma vez, aproveita o congresso, parabéns à equipe que está organizando e muito obrigado, até a próxima.